Deus é paciente, misericordioso e espera nossa conversão. A liturgia da palavra do 16º domingo do tempo comum, ano A, nos leva a refletir, à luz das parábolas do reino, sobre o ser de Deus, que é paciente, cheio de misericórdia, indulgente e clemente. Na passagem da primeira leitura, no livro da Sabedoria, capítulo 12, versículos 13 e 16 ao 19, um dos livros mais recentes do Antigo Testamento, primeira metade do século I a.C., refletimos sobre a verdadeira sabedoria de Deus que se manifestou na história de Israel. Somente quem se abrir a ela encontrará a verdadeira felicidade. A mensagem é de que Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, pois a sua lógica, muitas vezes, se contrapõe à lógica humana, pois se trata da lógica do perdão e da misericórdia, revestida em sinais de paciência, como tão bem retrata o salmista. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Salmo 85. Deus jamais deseja a destruição do pecador, de modo que a salvação Ele nos oferece como dom e exige de nós uma resposta, esforço, empenho, compromisso, sinceridade, dedicação. Com a passagem da segunda leitura, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, refletimos sobre a vida segundo o Espírito, um caminho sem nenhuma facilidade, mas com a certeza da verdadeira felicidade que deve ser buscada corretamente. Somente Deus pode vir a todos nós com a força de que tanto precisamos para enfrentar as obscuridades de momentos que possamos passar. Somente Deus pode nos ajudar a interpretar os fatos que nos marcam e a compreender os desígnios divinos. E somente Deus pode renovar no mais profundo de nós o fascínio pelas coisas divinas, sem jamais perder o encanto, a paixão e o enamoramento por Jesus. À luz da passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 43, refletimos sobre a necessidade de aprender a silenciar para a contemplação da face e do ser divino, que se manifesta na misericórdia, que faz chover sobre bons e maus. As parábolas que ouvimos favorecem a nossa conversão e o nosso crescimento espiritual, pois nos questionam, exortam, animam, ensinam, fortalecem a fé e nos levam ao mergulho tão necessário dentro de nós mesmos. As parábolas são como injeção de ânimo, de esperança e renovação de compromissos com o reino de Deus. Expulsemos todo desânimo, a apatia, a indiferença, os pré-julgamentos, os preconceitos. Creiamos na força da palavra, que é acolhida no mais profundo de nós, em chão fértil, frutos abundantes jamais faltarão. Ainda que tão pequenos como o grão de mostarda,
aparentemente tão insignificantes, nossas ações aos olhos de Deus não o serão, pois o mesmo que acontece com o grão de mostarda acontece com o bem que fazemos. O reino de Deus não acontece pela grandiosidade, celebridade, etc. O reino acontece pela ação dos simples, dos pequenos, dos pobres, de nossos pequenos esforços e entregas, doação total, ainda que não mude o mundo na totalidade, visibiliza a graça do reino. Renovemos o entusiasmo inicial. Trabalhar pelo reino também de nós exige um eterno recomeço e confiança de que Deus faz crescer e multiplicar o que temos e somos. Bem disse o apóstolo Paulo, Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. A cruz verdadeiramente é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Um discípulo missionário não fica medindo o tamanho da ação, tampouco a recompensa recebida, mas antes, por amor, não economiza no multiplicar nos pequenos grandes gestos de amor. Isto é o que nos ensina a parábola do grão de mostarda. Mas tudo isso pede um fermento para levedar a massa, para fazer crescer o reino, o fermento indispensável, o amor. Certos de que Deus reina por seu amor, e o amor jamais força alguém, mas cativa para livre adesão. Seja a paciência a expressão da confiança na misericórdia divina e na esperança de que todos temos de ser melhores. Mais paciência e misericórdia, não como sinônimo de conivência. Menos julgamento e condenação nos farão comunidades mais pascais, evidentemente, zelando pelo amadurecimento e crescimento do testemunho, sem jamais esvaziar ou mutilar a palavra divina e sem negar ou contra-testemunhar a Eucaristia que celebramos, o mistério de amor e comunhão. Deus é paciente, misericordioso e espera a nossa conversão.